Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport e Comédia, tudo junto. Boa noite, gente. Sport Comedy na área nesse dia 10 de abril de 2023. Sem mais delongas, eu peço que se inscrevam no canal, dê um like, comentem, compartilhem e vamos juntos. Vamos falar do Corinthians. Será que tem notícias? Será que o Corinthians quer o Terans mesmo? Daqui a pouco a gente vai ouvir o Alessandro falando sobre o Terans. Será que o Terans vem para o Corinthians? Eu acho que seria uma ótima contratação. E daqui a pouco o Casagrande também aqui. Mas vamos falar sobre o Corinthians mesmo. O Corinthians que já se prepara aí para a Copa do Brasil, encara a equipe do Remo. Tem o Campeonato Brasileiro pela frente. Vem de uma boa vitória diante da equipe do Liverpool. E aos poucos vai se ajustando. Mas vamos ouvir o Alessandro, o que ele disse com relação à contratação do Terans. O Corinthians sentiu muito depois que o Renato Augusto machucou. Vamos ouvir, peraí, só um minuto. O microfone é a extensão da arquibancada, o jornalista é a extensão do torcedor. Vamos ouvir o Então eu Alessandro. não vou perder a oportunidade. É claro que o Corinthians tem uma linha de raciocínio muito sólida quanto a possíveis chegadas. Isso vocês sempre deixaram muito claro. Mas devido às questões do Renato Augusto, pode ser que as coisas possam ter mudado. Portanto, ninguém melhor do que o corpo diretivo do Corinthians para informar o torcedor corintiano. Eis então a pergunta da arquibancada. Alguma mudança vista pela diretoria para suprir a ausência de Renato por esse tempo aí, 5, 6 meses aí? Não, primeiro boa noite a todos, me desculpe aí a indelicadeza, eu só pedi licença para você para fazer uma correção, porque o Renato, sem sombra de dúvidas, que não vai ficar esses meses todos que você mencionou, 5, 6 fora, muito menos que isso, com certeza, mas nosso departamento médico e de saúde e performance, assim que realizar o procedimento nele, passa isso para vocês com mais precisão, até pela competência deles e não a minha, mas a gente está acompanhando de perto, eu e o presidente. Renato está bem, tem feito um trabalho nesses últimos dias preparatório para a cirurgia, que vai ocorrer em um nível de excelência, porque o Dr. Joaquim Grava é o melhor médico do Brasil para realizar esse procedimento. E o Renato, muito em breve, estará incorporado ao elenco para nos ajudar nas 3 competições que teremos para a temporada. Mas falando sobre a ausência dele e sobre uma expectativa que o torcedor cria, há tantos nomes aí ventilados por vocês e por outras pessoas, não existe nenhum atleta, nenhuma possibilidade sendo negociada nesse momento. O clube continua confiando muito nos atletas que ali estão. Nós estamos muito focados em proporcionar a cada um deles uma melhora física, técnica e tática, porque o crescimento ele é diário. É muito confiante ao trabalho que o Fernando Lázaro tem proposto com a sua comissão técnica. E não existe nenhuma negociação para que venha trazer um acréscimo que nós gostaríamos. Não tem sido fácil contratar. Eu nem menciono aqui uma substituição ao Renato, porque ela não vai ocorrer e é impossível de ocorrer, dadas as qualidades e características do Renato. Mas se não for um atleta que realmente traga convicção para o treinador, para a comissão técnica dele e para nós não vamos simplesmente colocar mais um atleta no elenco e fazer dessa situação uma dificuldade para aqueles que a gente já conhece e muito tem trabalhado para buscar suas oportunidades. Estou me referindo ao Pedro, ao Barleta que chegou, à melhora do Paulinho, ao crescimento do Maicon, ao quanto a gente confia no Adson, em breve o retorno do nosso Gustavo Mosquito, o Yuri e o Roger todo mundo já conhece. Então, assim, nós temos um bom elenco, nós temos um grupo comprometido, que com certeza vai trazer um ano de alegrias para o nosso torcedor. Alessandro, como está o Renato? Você conversou com ele de certa forma ficou um pouco abatido até pela recorrência das lesões. Como é que está o Renato, até pessoalmente, né, pensando nessa recuperação dele para voltar o quanto antes? Não, o Renato a gente tem estado com ele todos os dias no CT, ele tem feito já um trabalho preparatório para a cirurgia, para ficar cada vez mais próximo do ideal, e isso vai ocorrer quando o Dr. Joaquim operá-lo, e muito bem fará. Claro que naquele primeiro momento, vocês no Uruguai, vocês muito bem viram a decepção que foi, porque ele estava em um momento de muita confiança para poder ajudar e teve essa interrupção. Mas é um atleta que precisa
estar ao lado da família nesse momento, ao nosso lado, que nós estaremos ali propondo para ele tudo que for possível para que ele, mais breve possível, possa nos ajudar, e precisa superar, passar essa etapa. Agora, nesse momento, é de cirurgia, depois de reabilitação, paralelo a uma transição, trabalho físico, técnico, e à disposição aí do Fernando Lázaro, que muito em breve isso vai ocorrer, se Deus quiser. Ou seja, o que eu entendi do Alessandro é que não vem ninguém. O Corinthians para um campeonato brasileiro, para uma Libertadores. O segundo tempo que o Corinthians fez contra o Liverpool. Ganhou porque teve a qualidade do Cantillo que entrou no segundo tempo. Não quer dizer que nós vamos jogar com o que temos. Espera aí, Alessandro. Libertadores e Campeonato Brasileiro é dois campeonatos difíceis. Eu acho que você deveria rever isso. Porque o Corinthians tem campeonatos difíceis pela frente. Campeonato Paulista é uma coisa, Campeonato Brasileiro é outra, Libertadores é outra. Com o elenco que a gente tem, pelo que você disse, a gente não vai a lugar nenhum. Ganhamos do Liverpool, mas esse elenco não bate de frente com o Palmeiras, não bate de frente com o River Plate, com o Boca Juniors. Então, muita calma nessa hora. Não é isso, Casagrande? O que você achou em relação ao Alessandro dizer que o Corinthians não vai contratar nenhum jogador? Boa noite. Boa noite a todos, né? Com relação a isso, eu acho o seguinte, é muito mal pensado com relação a essa não contratação de nenhum jogador. Eu gostaria que o Corinthians contratasse principalmente o Terans, que é um jogador que vem jogando muito bem com a camisa do Atlético Paranaense e cairia muito bem para ser o substituto do Renato Augusto. O que eu questiono, Alessandro, é a questão de dizer que não vai contratar, sendo que o Corinthians não tem essa peça para substituir. Então, o Corinthians provavelmente terá problemas para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, porque não tem essa peça, ou às vezes ele pode estar despistando para não querer queimar a negociação. Pode acontecer isso também. Com certeza. Vamos ouvir mais um pouquinho do Alessandro sobre essa questão de não trazer jogadores para o Corinthians. Eu acho que ele está confiando num grupo, mas na minha opinião acho que não é suficiente, hein? Eu acho que é pouco. Peraí, o Alessandro não está ao vivo mais? Então, peraí, só um minuto. Água Santa, que parabéns ao Água Santa pelo trabalho do Carpini, de todos os atletas, por chegar numa final de um campeonato tão difícil como esse. Nós mesmos desejaríamos estar disputando uma final e não conseguimos, São Paulo também não, Santos também não, e o Água Santa estava lá, então a gente precisa valorizar o trabalho do Água Santa. Mas não existiu nenhum interesse do Corinthians no nome que você mencionou e em outros atletas que com certeza se destacaram. A diferença, e isso não é diminuir o destaque e a qualidade deles, e sim num diagnóstico nosso daquilo que esse atleta pode trazer como acréscimo técnico para a nossa equipe e nosso elenco. E assim a gente entende que esses atletas que eu mencionei anteriormente são atletas de muita qualidade, de muita competência, e para que a gente possa cada vez mais proporcionar aos nossos atletas de base uma possibilidade, estou me referindo ao Pedro, ao Biro, a mais o Giovani, ao Arthur, ao Felipe e outros mais atletas que a gente tem muito acompanhado o sub-20, a gente precisa também dar espaço para eles. Se toda vez que a gente olhar para uma dificuldade, buscarmos ao mercado, cada vez mais Biro, Pedro, Giovani, Léo Maná, esses atletas não terão as suas possibilidades. E a gente entende que esses atletas, tecnicamente, são atletas que podem acrescentar e muito ao nosso elenco e que isso ocorra com uma certa naturalidade. Pode continuar? Não? Hoje saiu sobre a possível fico, uma permanência de Gustavo Mantuano Zenit, passando uma cidadania. Isso poderia facilitar a permanência dele. Já existiu algum comunicado de Zenit para o Corinthians sobre esse aspecto? Nada. Mas é um atleta que precisa estar ao lado da família nesse momento, ao nosso lado, que nós estaremos. Comunicado de Zenit para o Corinthians sobre esse aspecto? Nada. Os últimos contatos oficiais com o Zenit foi justamente naquela negociação que nós fizemos com a permanência definitiva do Yuri. Depois nunca mais houve nenhum contato, o atleta tem empréstimo até 30 de junho, está terminando lá uma competição nas rodadas finais, inclusive, então não está ocorrendo e nem houve nenhuma negociação nessas últimas semanas a respeito disso.
Tá aí o Alessandro, nosso querido Alessandro, dizendo que não vai contratar ninguém, não tem interesse na contratação do Terans e de nenhum outro jogador do futebol do interior. Casagrande, para terminar, você acha que o Corinthians, com relação a isso, vai ser difícil ganhar alguma coisa, né? Se manter essa postura de achar que só os que estão lá dão conta do recado, né? Com certeza. Eu acho que o Alessandro acha que Libertadores é um campeonato que se ganha fácil. Ele já viu em 2012 como foi difícil e quanto o Corinthians teve que montar um time com jogadores importantes. Hoje o Corinthians tem algumas peças importantes, que são elas: Roger Guedes, para mim, o principal, Yuri Alberto, Renato Augusto e não tem mais ninguém. Enquanto o Flamengo tem um time que vai ter um treinador novo, enquanto o Palmeiras tem um treinador que ganhou o Campeonato Paulista e tem um elenco na mão. Então, tem o River Plate também, uma equipe que é realmente perigosa. O Fluminense está jogando de braçada para ganhar a Libertadores, pelo aquilo que viu na estreia contra o Sport Cristal. O Cano arrebentou a boca do balão, o Ganso também é um grande jogador. Então é o seguinte, o Corinthians tem que abrir o olho, não quer contratar, é o que a gente vê. Então vai ser muito difícil ganhar alguma coisa esse ano. Essa é a minha opinião, eu não sei a de vocês. Comentem aí o que vocês acham com relação ao Corinthians não contratar jogador. Eu também acho. Falou também do Mantuan, que o Mantuan possivelmente vai ficar no Zenit. Eu acho que o Mantuan não volta mais para o Corinthians. Mas tá bom. Deixa um like aí, gente, e comenta aí sobre a postura do Alessandro, dizer que o Corinthians não vai contratar ninguém. Vocês concordam que o Corinthians está com um time bom? Ou vocês acham que o Corinthians ainda precisa contratar? Deixa um like, comentem e tamo junto. E até amanhã. E sobre o Terans, ele acabou dizendo que não vem, né? Não tem negociação nenhuma. Então, meu amigo Alessandro, infelizmente, torcida da nação corintiana, nós vamos ter que rezar para Deus pôr a mão, porque com o time que tá, ganhar do Liverpool é fácil. Eu quero ver ganhar do River, eu quero ver ganhar do Palmeiras. Aí você já sabe. Comenta aí se com esse elenco dá. Para mim não dá. Libertadores é muito difícil. Copa do Brasil é outro campeonato e Brasileiro é outro campeonato. Tamo junto, até amanhã.